Nome, pai? Sandro de Irajá. O que não pediu recebeu, meu irmão? Da parte do Senhor foi 2 livramentos que Deus me deu. Um foi no meu local de trabalho, o qual teve um desentendimento lá entre 2 equipes e trabalho armado. Aí um outro rapaz se levantou contra mim, na hora o diabo setou, aí um meteu a mão na arma para o outro, mas o Espírito Santo consolou meu coração, me deu mansidão na hora e foram tomadas algumas atitudes. E graças a Deus, as partes superiores viram que o nosso lado estava certo e Deus nos honrou, e a outra parte foi que sofreu as consequências, que viram que eles estavam errados. E essa semana Deus me deu um livramento no acidente de carro, o qual eu não entendi nada porque isso aconteceu. E na quarta-feira, quando o senhor estava orando aqui, numa parte da oração do Senhor, o senhor começou a clamar pela minha vida, e Deus visitou o meu sonho, no meu sonho, e falava comigo que aquilo ali ele tinha me dado um grande livramento. Satanás tinha ido pedir a ele a minha vida, porque outrora eu fazia as vontades dele e tudo que ele queria. E hoje em dia, para a glória do Senhor, estou nos caminhos do Senhor, mas Deus não concedeu isso a ele e me deu um grande livramento num acidente de carro, segunda-feira. 2 grandes livramentos. 2 grandes livramentos em 15 dias. Vamos aplaudir o Senhor. Quem promessa de Deus não morre. Essa trajetória, sobe aqui. Não vai tentar Deus, vai atravessar no Brasil com o olho fechado aí. Vai tentar Deus. Amém? Não vai, irmão. Ana Paula Pereira de Irajá. Eu não pedi receber, Ana Paula. Na verdade, eu liguei para a rádio na quarta-feira, aí eu estava me sentindo muito mal desde a segunda-feira, pastor, muita febre, não estava conseguindo nem falar, não estava dando corpo. Na terça-feira, minha casa chegou, minha mãe falou assim, vai no médico, porque isso deve ser dengue, tá um abraço de dengue. Eu falei, eu não vou no médico, porque o médico dos médicos vai me curar. Aí ficaram espantados, né, porque eles não creem, eu creio. Quando foi na quarta-feira pela manhã, eu liguei para a rádio, o irmão Mazinho nem deixou falar, já foi entregando várias revelações, graças a Deus. E na quarta-feira mesmo, assim que ele profetizou a cura, botei o lencinho, quando ele acabou de orar, que eu desliguei o telefone, eu comecei a suar, pastor, suava, assim, de uma tal maneira. Só através do poder da oração. Só através da oração. Aí eu suei, tá bom, eu tomei um banho e fui fazer as coisas dentro de casa, fiz até faxina, né? Aí tudo. Ele estava fazendo, não? Fazendo, pastor, mas assim, me deu aquela empolgação, né? Por estar na cama, se deitada, levantava, fazia uma coisa. É aquele ano, né? Levantava, fazia uma coisa, depois deitava de novo. Aí tudo bem, depois até liguei pra rádio, né? Falando com o irmão Douglas sobre a cura. Quando foi à noite, ele até perguntou, a irmã vai estar à noite na igreja? Eu falei, se eu não for, meu esposo vai. Quando foi na hora de eu vir para o culto, começou de novo a febre. A praga voltou. Uma dor nas pernas, pastor. Eu estou sentindo isso até assim. Eu fui curado, em nome de Jesus. Mas o inimigo, ele está com uma fúria muito grande. Só de eu falar que eu vou para a casa do Senhor, minhas pernas começam a travar. Isso é batalha espiritual, né? De tremer, eu não sei o que é isso. Eu falei, Senhor. Quando desceu até no chão hoje, tu foi curado, né? Em nome de Jesus. Aí eu não consegui vir na quarta-feira, meu esposo veio. Quando ele chegou em casa, a primeira coisa quando ele chegou, que ele botou a mão em mim, eu estava queimando de febre, eu falei, me dá água. Aí eu tomei a água, aí deitei de novo, daqui a pouco eu levantei correndo, comecei a passar mal, vomitar, aquele mal-estar, uma coisa estranha. A água fez que você viesse expelir todo mal. Todo mal. Aí eu fui, deitei com o lencinho no meu peito, porque eu estava sentindo tanta dor no peito, que eu falei assim para ele, será que eu vou morrer? Aí para com isso, garoto. Eu falei, não, porque não diz a palavra que a gente tem que arrumar nossa casa para depois de morrer. Eu fiquei com isso na cabeça. Acabou que eu apaguei, pastor, e acordei na quinta-feira, graças a Deus, curada. Completamente. Um grande livramento curado. Curado, em nome de Jesus. Através da água que a gente consagra aqui essa quarta-feira. Com certeza. Quem fez esse milagre? Jesus. Um abraço aqui do pastor, bate palma da glória a Deus. Glorifique o nosso Deus aqui na tua vitória.
Glórias a Jesus Cristo. Nome, Barra? Adriana de Colégio. O que a irmã pediu e recebeu, irmã Adriana? Bom, meu pastor, uma amiga lá do trabalho, o filho dela foi preso no domingo. Aí, quando foi na segunda-feira, ela ligou lá para a loja dizendo que não ia trabalhar, que ela ainda estava na delegacia. Aí, a outra menina que trabalha comigo falou assim: Adriana, aconteceu um problema com o filho da Rosana, ela não vai vir trabalhar. Eu falei assim: meu Deus. Aí, quando ela me contou, eu falei assim: Senhor, toma conta, dá força a ela, Jesus. Aí, quando foi na segunda-feira, ela esteve lá. Só que, devido ao trabalho, não deu para mim falar com ela. Mas quando eu olhei assim, que ela foi atravessar a rua, pelas costas dela, eu falei assim: Senhor, dá força a ela, dá ânimo, dá muita proteção para ela que ela vai precisar nesse momento. Aí na terça-feira ela conseguiu ir trabalhar. Quando ela chegou lá, ela me viu, ela chegou perto de mim e falou assim: Adriana, Deus está me dando uma prova muito grande. Eu falei assim: Rosana, posso falar uma coisa para você? Você crê? Ela: eu creio. Na mesma hora eu tirei meu lencinho do peito, botei nas mãos delas e falei assim: em nome de Jesus, se você crê no Senhor mesmo, você leva esse lencinho, toma contigo, bota no teu peito, e quarta-feira eu vou à igreja, eu vou pedir mais 2, vou dar um para você, levar para ele onde que ele estiver. Ela falou assim: tá bom, Adriana. Aí ela pegou, foi. Aí eu fiquei todo momento orando, pedindo. Na quarta-feira eu cheguei na igreja, pedi a irmã Sueli um lencinho. Aí ela foi e me deu o dela. Ela falou assim: só tem esse, e era o meu. Aí eu falei assim: tá bom, porque eu queria, eu consegui. Aí eu fui, entreguei a ela foi e entregou a ele. Aí quando foi hoje de manhã, eu saí para trabalhar. Aí eu peguei e falei: Senhor, eu não aceito, não tenho uma resposta ainda essa semana, eu não aceito, o Senhor vai ter que me dar essa resposta. Aí eu peguei e estou indo para o trabalho, estou pedindo a Deus, né, para me dar a resposta. Aí quando eu passo assim, quando eu vou o trabalho, que eu passo assim, aí tá um carro com a porta aberta, aí tocando o louvor das águas. Aí eu falei assim: ai, Senhor, muito obrigada, o Senhor está me dando a resposta que eu queria. Aí quando eu cheguei lá no trabalho, estou lá mudando de roupa, daqui a pouco chega ela, toda sorridente, olhando para mim, eu falei assim: e aí, Rosana? Ela: Adriana, aconteceu, Adriana. Aí eu falei assim: o que, Rosana? Aconteceu, meu filho já está em casa. É muito forte. Pela fé, né? Aí na mesma hora, pastor, quando ela falou, eu toquei no chão, ajoelhei e pedi: obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus. Milagre que Deus operou através dos meus simuladores que eu te distribuí aqui sexta-feira. E eu passei no corredor, pedi, profetizei, eu pisava firme mesmo, falava que não aceitava essa situação na vida dela, porque ela é uma pessoa muito guerreira. Então, a tua bênção chegou antes dos 7 dias. Antes dos 7 dias. Mas fora essa E ela falou que vai vir aqui na igreja, ela e o filho dela. Ela vai trazer o filho dela e vai subir aqui no altar e vai falar esse testemunho de novo. Isso é bom demais receber eles aqui. Desce a tua vitória, meu irmão. Faz forte para a gente, Senhor. Sabe aqui, meu irmão. Eu fico impactado com os milagres que Deus tem feito aqui, não, Pai? Eu decidi já. Como eu pedi a receber, irmão. Quando o senhor, na quarta-feira,